fazer tutorial dessa make bem basiquinha, entendeu? Boca de se fuder. Caralho, eu fiquei muito feliz com essa make. Eu fiquei me olhando no espelho, assim, 40 minutos seguidos. Cara, eu fiquei muito gata, muito gostosa, muito bucetinha. Vocês não têm noção! E como vocês sabem, né? Obviamente vocês estão acompanhando tudo, não é mesmo? Eu tô fazendo um projeto maravilhoso de 31 dias de Halloween no Instagram. Todo dia de outubro eu tô postando uma make boca se fuder, babadeira. Aí, olha, então se você não tá acompanhando, só tem uma coisa pra te dizer. Ei, quem é você? Vou te dar 3 caralhadas na cara. Se tu não for agora no Instagram e botar lá Max Paris, curtir todas as fotos do Halloween e ainda me seguir e ativar o sininho das notificações. E se inscrever aqui no canal também, caralho. Ah, viadinho. Então, tutorial, eu vou começar aplicando uma touquinha de proteção de cabelo, sabe? Aquelas que vem com a peruca mesmo. Justamente pra proteger o cabelo, né? De qualquer maquiagem. E também porque depois a gente vai vir com a peruca. Então já vai meio que deixar a minha cabeça plana pra não ficar aquele cucurutuzinho de cabelo quando a peruca estiver por cima, né? Assim que eu fizer isso, eu já venho escondendo a sobrancelha. Eu não vou mostrar detalhadamente como eu escondo a sobrancelha, porque eu já fiz isso em vários vídeos. Inclusive, eu fiz isso muito bem no último vídeo da freira, que eu vou estar linkando aqui em cima no card. E você já pode ir lá conferir, porque também é um vídeo boca de se fuder, tá bom? Depois que eu selar toda a sobrancelha com o pó, eu venho com o corretivo branco da Kat Von D, mas você pode usar qualquer coisa branca que você tiver, obviamente. E aplico com uma Beauty Blender seca, dando batidinhas de leve pra não, né, perturbar toda a camada de cola e tal. Depois venho com mais uma camadinha de pó translúcido por cima e vou pra sobrancelha. Como a Poison Ivy é bem ruivinha, uma coisa bem xereca, bem Marina Rui Barbosa, entendeu? Eu vou precisar fazer uma sobrancelha ruiva, obviamente. Pra isso eu vou vir com uma paleta de sombras quente, assim, bem avermelhada, que no caso eu tô usando a 35O2 da Morphe, e vou começar a desenhar a sobrancelha. O primeiro passo é você fazer as 2 primeiras linhas, que são a de baixo e de cima, pra você estruturar a sua sobrancelha, deixar ela no formato que você quiser, né? E aonde você quiser também. Como essa make é bem dragzinha, eu fiz uma sobrancelha super arqueada e mais afilada, mas uma coisa mais natural, mesmo assim. Com a mesma cor que eu fiz toda a estrutura da sobrancelha, eu venho preenchendo ela inteirinha. E assim que eu fizer isso, eu já venho com um tom mais escuro, ou até 2, e venho preenchendo a parte de fora da sobrancelha pra dar mais dimensão, ou seja, a parte de fora mais escura do que a parte de dentro. E eu vou fazendo isso, descendo o tom e aplicando na parte final, até eu sentir que minha sobrancelha tá com a dimensão suficiente, entendeu? Que tá realística, vamos colocar assim. Como se fosse um contorno mesmo. E pra finalizar, eu venho com a paleta de Cream Colors da Makeup Forever. E eu vou usar essa corzinha marrom pra desenhar pelinhos na sobrancelha. Eu vou focar principalmente esse marrom no final da sobrancelha. E depois eu venho meio que esfumando os pelinhos pra dentro, pra parte de dentro, quer dizer. Pra deixar a sobrancelha perfeitinha, eu venho cortando ela com um corretivo, o mesmo que eu usei, da Kat Von D branco mesmo. Isso tudo usando um pincel de detalhe, assim, flatzinho e achatadinho, pra eu conseguir ter a maior precisão que eu puder. Assim que eu terminar esse passo, eu já vou preparar meus olhos pra receberem a sombra. Eu preciso de uma base, como se fosse um primer pra sombra mesmo. Você pode usar um primer, no caso, mas eu prefiro usar corretivo e eu vou usar o Tarte Shape Tape, porque eu não acho que o da Kat Von D seja adequado, assim, pra usar como primer. Eu vou usar o Shape Tape na cor mais clara, que é a Fair, porque quanto mais claro for a base, mais as cores coloridas vão ter destaque, sabe? Como a gente vai fazer uma sombra toda verde, essa dica tem bastante destaque pra gente. Então eu aplico o Shape Tape na parte que ainda não tem corretivo e depois venho esfumando, dando batidinhas com uma Beauty Blender normal. Selo tudo com pó translúcido, inclusive a sobrancelha, pra ela durar mais. E depois venho com um pincelzão pra varrer esse pó translúcido que ficou em excesso. Agora, Poc, chegou a parte divertida que eu sei que é a que tu mais gosta, entendeu? Você vai pegar uma paleta coloridaça que você tiver, ou então que tenha mais tons verdes possíveis. Eu tô usando a 35B, que é uma das minhas favoritas pra olhos coloridos, e ela é da Morphe também. A maior parte das paletas que eu vou usar nesse tutorial é da Morphe, porque ela tem muitas cores coloridas, assim, que são muito legais pra makes artísticas. Eu vou começar com esse verde, que é o segundo verde da paleta, que é um tom de transição super legal pra gente. E ele é mais amarelado, assim. Depois a gente vai dar uma esfriada nesse verde, mas por enquanto não tem problema. Eu arrasto esse tom de transição pela maior parte do meu olho, sabe? Você vai esfumar com o pincelzão o maior que você tiver.
esfuma, 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 esfuma. Você pode também fazer isso com aqueles pincéis de iluminador, sabe? Porque você tem tanto espaço na sua pálpebra que não tem problema você chegar na sobrancelha e é bem de boa. Inclusive, essa é uma das vantagens de drag, porque você não precisa ser tão cauteloso assim com limitações, sabe? Você pode ser exagerado e todo viado gosta, né, do exagero, vamos falar a verdade. Agora com o mesmo pincel eu vou vir com a outra cor de transição que é verde também. Ela tá logo abaixo da que a gente usou anteriormente e é um pouquinho mais turquesa, vamos colocar assim. Eu vou usar o mesmo pincel e passar nos mesmos lugares que eu passei aquela outra. É mais como se fosse um complemento pra transição, sabe? E assim que eu acabar esse passo, eu vou começar a aprofundar o meu côncavo e eu vou vir com um pincel menor e com a última sombra verde da paleta, que é a mais escura. E eu vou passar ela um pouco mais rente ao côncavo, mas assim, não tão rente, sabe? Você vai passar e vai começar a esfumar super bem. Esfuma, esfuma, esfuma. Se você não achar que tá esfumando o suficiente, você volta com outra cor e esfuma, esfuma, esfuma. É óbvio que como é drag e a nossa sobrancelha tá escondida e não tem uma superfície plana, o esfumado nunca vai ser perfeito, porque a cola realmente faz com que deixe uma textura na sua pálpebra e é quase impossível você deixar um esfumado perfeitinho e ele vai ter sempre uma textura assim. Mas como é drag e é grande, o detalhe tão minucioso não faz absolutamente tanta diferença, sabe? Óbvio que ficaria foda se fosse perfeito, mas não é. Eu vou vir com outra paleta da Morphe, ela é a Dare to Create, é a 39A, se não me engano, ela é enorme, um trambolho, mas ela tem uns tons muito bonitos. Inclusive eu vou vir com um dos meus favoritos, que é esse verde mais frio, um verde mais militar, e eu vou aprofundar mais o meu côncavo mais e mais. Então eu vou esfumar, 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 esfumar esse côncavo. E depois que eu terminar de usar esse verde militar, eu vou vir com o primo dele, que é o verde militar um pouco mais escuro, sabe? E vou esfumar, esfumar, esfumar. Assim que eu terminar esse passo, eu vou vir com um preto e vou esfumar no côncavo. Cuidado com o preto é difícil de esfumar, então vai com calma. Você aplica um pouquinho, aí esfuma, esfuma. Quando você sentir que tá perfeito, você aplica mais, até você sentir que a quantidade de preto tá o suficiente. Depois eu vou vir com um passo primordial pra make drag, que é aumentar a nossa pálpebra móvel. E eu vou fazer isso justamente cortando o côncavo com o corretivo. Eu tô usando o Shape Tape. Esse é um passo um pouquinho mais complicado, ele parece, como é que eu posso dizer? Um delineado de corretivo, sabe? Você precisa ter mais cautela, mais precisão. Então tenta tomar o seu tempo com ele, não tenta apressar e você vai demorar um pouco, principalmente se for sua primeira vez, mas é assim mesmo. Como a gente tá fazendo uma make drag, é importante você não ir formato natural do seu côncavo. Você quer desenhar um novo côncavo, então você vai bem mais acima, igual eu tô fazendo, justamente pra gente ter mais espaço para trabalhar. E depois, quando fizer o delineado, ele não engolir o nosso olho inteiro, entendeu? Pra selar o côncavo, eu vou vir com a paleta Dare to Create mais uma vez e vou usar o verde brilhoso, porque a gente vai usar glitter e é importante você selar o corretivo antes de usar o glitter pra não ficar uma coisa meio chunkzuda. Depois eu vou aplicar a colinha de glitter da Benai e eu vou aplicar ela apenas onde eu vou colocar imediatamente o glitter, sabe? Não adianta você colocar a cola na pálpebra inteira pra colocar o glitter só numa parte, porque ela seca muito rápido, então não faz muito sentido, sabe? Porque depois você vai ter que aplicar mais, e quanto mais camada você fizer, mais textura vai aparecer e não vai ficar muito legal. Então você vai aplicar onde você vai fazer o glitter imediatamente. A gente vai fazer um cut crease halo de glitter, entendeu? É uma parada bem complicada. Na parte interna e externa do olho, eu vou aplicar o glitter preto, e depois eu vou fazer um formato de V com um verde bandeira mais escuro um pouco. Eu vou fazer como se fosse um iluminado, assim, bem no centro, com um glitter da MAC holográfico. Esse iluminado central, ele vai começar na parte de cima mais grosso, e na parte de baixo ele vai afinando, entendeu? Assim que eu terminar o glitter, eu vou vir com dois delineadores. O primeiro é um preto, e eu vou fazer um delineadozão bem exagerado, bem dragzuda. Depois, por cima dele, eu vou passar um verde amarelado, assim, da NYX. Mas eu tenho uma reclamação pra fazer com vocês. Esse delineador da NYX é colorido, até o preto também não é bom pra esse tipo de trabalho maior, sabe? Ele é legal pra detalhezinho e coisinhas pequenas.
como uma make social, assim, pra fazer um delineado gatinho pequeno. Mas se você quiser fazer drag e usar muito mesmo delineado e for grosso, ele vai craquelar inteiro. Então eu peço meio que um socorro também pra vocês. Se vocês conhecerem um delineador melhor, vocês me indiquem, porque eu tô atrás e eu não tô achando de jeito nenhum. Agora a gente vai pra pele. Eu vou começar limpando tudo aquilo que a gente sujou embaixo do olho. Eu vou pegar um lenço demaquilante e vou passar limpando mesmo e limpando as beiradas do olho também. E depois eu vou direto pro primer. E eu tô usando esse da Bobbi Brown, que ele é super hidratante. É o Vitamin Enriched Face Base. E depois eu dou um jeito de deixar minha pele verde. Eu pego a paletinha da Make Up For Ever e vou pegar a cor verde e vou espalhar com a mão mesmo a cor no meu rosto. E depois eu venho com a base da Huda em cima, que ela tem uma cobertura super legal. E vou espalhando, porque eu queria um efeito não exatamente muito verde, sabe? Eu queria uma coisa acreditável, assim. Se uma pessoa tivesse uma pele verde, qual cor seria? Eu não queria um verde tão bruxa, mitológica, sabe? Eu faço isso por todo o rosto, depois eu venho mais uma vez com o corretivo branco da Kat Von D e eu ilumino nos lugares básicos de contorno, embaixo do olho, na ponte do nariz, no meio da testa, no arco do cupido, no queixo e embaixo da maçã do rosto. Esfumo tudo direitinho com uma esponjinha. É importante você usar uma esponjinha velha que você não queira mais usar, porque você vai cagá-la toda de verde, sabe? E é muito difícil você conseguir remover tudo depois só lavando. Depois eu selo tudo com pó translúcido. Eu tô usando o RCMA No Color Powder, que dá uma puta iluminada na minha pele. E depois eu vou direto pros contornos. Eu vou usar a paleta 35B mais uma vez da Morphe. E vou usar a sombra mesmo pra fazer os contornos. Obviamente eu uso a fileira verde, né? E onde eu preciso de contorno eu uso o verde normal. E depois onde eu preciso aprofundar mais ainda, eu uso um verde mais escuro, que é aquela última cor mesmo. Fiz isso pra marcar o maxilar, pra marcar a bochecha mesmo, né? O cheekbone. Fiz isso no nariz e na testa, né? Como eu sei que tu quer um iluminado bem xota-la-xota, entendeu? A gente, ao invés de vir com qualquer pó claro, a gente vai vir com uma sombra branca mesmo, iluminar o nosso rosto com a sombra branca, incluindo todos aqueles lugares que a gente iluminou com corretivo antes. A gente agora vai selar mais uma vez com a sombra branquinha pra ficar, entendeu? Aquela coisa bem Kardashian. E logo depois eu venho escurecendo mais ainda os contornos, porque eu achei que não estava o suficiente. Eu botei mais e mais contorno e deixei bem dragzuda. E é importante você também lembrar suas meninas clavículas da saboneteira pra ficar aquele charmezinho, entendeu? Angelina Jolie que você é, só que verde. Depois disso eu volto pra parte de baixo do olho e eu vou começar aplicando um lápis branco. Eu tô usando esse da Morphe em toda a linha d'água e eu arrasto ele bem mais pra baixo pra gente abrir o olho, dar aquele efeito de olhão aberto mesmo e tipo aumentar mesmo o olho. Depois eu vou passar embaixo desse lápis branco todas as cores de transição que a gente fez em cima, os verdes, e vou escurecendo isso. Depois eu venho com a sombra preta num pincel chanfrado e vou aplicar na parte exterior do olho, ligando a sombra de baixo ao delineador de cima, e vai dar um efeito super top e você dá uma esfumada nele pra ficar uma coisa bem grandezinha, assim, bem menininha. Cara, eu tenho uma história de compulsão com iluminadores do Jeffree Star. Hoje eu já estou mais controlada, entendeu? Precisei ir pra rehab, talvez. Não vou estar te mentindo. Mas, cara, eu me fudi muito quando ele começou a lançar, porque ele lançava todas essas cores estranhas. Eu queria tudo. Inclusive, um iluminador verde, um roxo, um preto, um branco e outro azul. Bicha, onde é que eu vou usar esses iluminadores, pelo amor de Deus? Mas não é assim, um iluminador que tem uma camadinha de azul que você olha e dá um brilhinho, não. Ele é verde, tá entendendo? Então, finalmente, eu, muito boneca que sou, e consegui usar esse iluminador, que eu tenho há, uns 2 anos, e nunca na minha vida consegui usar. Fiquei morta de feliz. Ele ficou babadeiro, boca de se fuder. Entretanto, ele ficou um pouco escuro, não vou mentir. Ainda assim, ele ficou verde demais. Aí, depois que eu usei esse iluminador, que eu acho que é o Mint Condition, se eu não me engano o nome, eu vim com uma paletinha da BH, que ele tem um iluminador verde, mas ele tem um fundo branco. Então, eu usei o do Jeffree Star como um iluminador principal. E depois o da BH eu só usei pra dar o accent, sabe? Só pra realçar os lugares que eu queria iluminar mais mesmo. Que é tipo na pontinha do nariz, bem em cima da maçã do rosto mesmo. E lugares que eu queria realmente realçar, sabe?
Eu iluminei também no cantinho do olho e no centro da no começo da sobrancelha pra dar um efeito mais de degradê ainda. É que eu achei que ficou genial, assim, super bonitinho. Depois eu fui direto pros cílios, eu tô usando da Lavende, que se eu não me engano é uma marca brasileira que me lembra muito daquele vídeo da Miss Vende. Miss Vende, Miss Vende, Miss Vende. Eu acho que, obviamente, o nome não é assim pra lembrar, entendeu? Eu acho, pelo menos. Mas talvez seja, porque eles têm uns cílios enormes, assim, bem drag queen. Eu tô usando... E é a primeira marca brasileira que eu vejo fazer umas... porra mais louca, assim, pra dragzona mesmo. Eu tô usando um deles na parte de cima. E na parte de baixo eu vou usar um pedacinho de cílio, eu vou colar no centro. Tipo, só pra dar um charmezinho mesmo, bem garota que sou. Depois, obviamente, eu vou vir com a máscara, né, juntando o meu cílio natural com o cílio postiço. E é só pra juntar mesmo, você não precisa ter muito cuidado, meu Deus, construir camada não, porque você só vai fazer mal, porque você vai estragar o cílio. Você só vai passar ele pra juntar mesmo o seu cílio com o cílio postiço e não ficar aquele gapzão, sabe, entre o cílio e o cílio postiço. Mais uma vez, dá pra contar quantas vezes eu falo cílio postiço, 499, cílio postiço. Quando eu terminar, bicho, eu vou vir com um dos meus batons favoritos, que é esse da Rihanna. Ele é One Censored, ele é um vermelhão lindo, boca de se fuder, que ele é um perfeito combinado entre mate e não mate, sabe? Tipo, ele é confortável, ele é maravilhoso, o aplicador dele é boca de se fuder. E eu vou, lógico que a gente tá fazendo drag, então eu vou ficar com a bocazona de troço, entendeu? Desenhar muito fora da linha natural da minha boca, pra ficar bem bocuda, bem... boca de quem quer cat mesmo, entendeu? Aquela coisa bem suculenta, bem, entendeu? Agora eu vou começar a aplicar os acessórios. Eu vou usar uma lente da Esclera, boca de se fuder, muito linda. Eu achei perfeita pro look, que eu vou linkar aqui embaixo pra vocês, no box de descrição, pra vocês conseguirem comprar também e ficarem bem na sensação da favela, entendeu? Depois disso eu finalizei a make com o Water Primer da Smashbox. Ele vende no Brasil e é boca de se fuder, babadeiro, derrete toda a maquiagem, todo o pozinho. A maquiagem não. Vamos lá, né? Só o pó, pelo amor de Deus. E eu já tava toda feeling myself com essa make boca de se fuder, bem tá toda. Eu não consigo parar de falar que essa make é boca de se fuder, porque ela é boca de se fuder, cara. E depois disso eu vou vir colar aquela plantinha clássica que a Poison Ivy tem no rosto. Eu vou aplicar ela pra esconder meu cabelo numa posição estratégica, porque eu não queria passar cola no cabelo pra esconder a raiz. Então eu fui lá e coloquei justamente onde começava, entendeu? Muito truqueira que sou. Aí fui lá, coloquei uma lace vermelha, vermelha não, ruiva, babadeira, boquíssima, entendeu? E dei meus close, fiquei 40 minutos me olhando no espelho. Depois coloquei no peito assim, subindo umas plantinhas também pra dar o charme, entendeu? Então é isso, cara. Eu espero que vocês tenham amado, porque eu amei muito. Eu acho que vocês perceberam, né? Eu não parei de elogiar. Eu tô muito, tipo, orgulhosinha, assim. E, tipo, eu tô fazendo, mais uma vez, eu vou fazer mais um merchan, porque, assim, tá foda, entendeu? Eu faço todas essas makes babadeiros e ninguém me ama, entendeu? Eu tô aqui pra ser curtida, caralho! Vai lá no meu Instagram, me segue, cara. Ativa o sininho, tanto aqui quanto no YouTube, entendeu? Aqui você se inscreve, lá você me segue, você fica acompanhando, porque eu tô fazendo 31 fucking dias de Halloween. Eu não aguento mais não ser reconhecida. Eu tinha que ser famosa pra caralho, entendeu? Então tá bom. Tá? Deixa o like aqui embaixo e comenta aí sugestões de maquiagens que você tem, que você quer fazer de Halloween. Tá bom? Beijo! Mua! Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado.